Oi, gente, o Amigo Animal está começando e hoje a gente está aqui em São Paulo, na World Animal Protection, que é a antiga WSPA, Organização Mundial de Proteção Animal, e estou aqui do lado da Rosângela Ribeiro, que é a gerente de programas veterinários da WAP. Rosângela, obrigada por ter recebido a gente já está aqui há um bom tempo, sugando a Rosângela, a gente fica... Por mim, ficava aqui uma semana aprendendo. E eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo qual é a função de uma organização mundial de proteção animal. A gente que trabalha com a rotina diária, a gente entende que proteção animal, algumas pessoas se limita única e exclusivamente em fazer um resgate de um animal abandonado. Mas a gente entende que as causas animais no mundo são muito, muito, muito grandes, né? E a gente ainda tem muito que caminhar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Vai ser um prazer falar para vocês. E nós somos uma organização de proteção animal internacional, né? Nós temos atuações em vários países, em mais de 50 países, nós temos projetos. E esses projetos são bastante diferenciados. Nós trabalhamos em 4 grandes grupos, né? Animais em comunidades, que aí englobaria cães, gatos e muitas vezes os cavalos, os equídeos. Animais silvestres, né? Toda espécie de animal silvestre. Os animais de produção, que são considerados os animais de fazenda, né? Bovinos, suínos, aves. E também os animais em situações de desastres. Então, aí a gente também trabalha com todas as espécies. Nossa atuação é bastante extensa, né? Nós não trabalhamos somente, como eu expliquei, com cães e gatos, nós trabalhamos em todas essas áreas. E, principalmente, a forma de atuar também pode ser bastante ampla. Então, nós trabalhamos com governos, com organizações intergovernamentais, organizações internacionais, com outras organizações de proteção animal, com governos locais e regionais e também com a parte da academia, com os educadores, com os profissionais veterinários. Atuamos com diversos atores para chegar num objetivo comum, que é a melhoria do bem-estar dos animais. Como é que vocês, que atuam em tantos países pelo mundo afora, a gente sabe que cada país tem uma legislação específica e a atuação de vocês tem que estar em harmonia com essa legislação. Como é que você sente, que relação você faz do Brasil atualmente em relação a esses países que vocês frequentam e atuam, em se tratando de, não de legislação, porque leis eu acho que é o que a gente mais tem. Eu digo em trabalho executado, como é que você acha, em que nível nós estamos? Você acha que a gente ainda está engatinhando? Olha, eu posso dizer que assim, existem situações muito diferentes nas mais diversas áreas. A gente vê que existem problemas muito graves na Ásia e na África, em diversos países, apesar que dentro também desses continentes existem exemplos maravilhosos, né, de países que conseguem implementar projetos importantes na proteção animal. O Brasil, quando a gente compara em relação à legislação, nós temos um arcabouço legal de proteção animal bastante importante. Infelizmente, essas leis não são aplicadas, né? Não existe, muitas vezes, fiscalização, o poder público não tem um contingente para estar fiscalizando, para estar implementando projetos. Mas, quando você compara a legislação brasileira com a legislação de outros países, em outras regiões, nós temos uma legislação bastante importante. O importante agora é aplicar essa legislação. E cobrar, né? Exatamente. Nas últimas 2 a 3 décadas, eu acho que houve um avanço muito grande do Brasil. Quando a gente compara com outros países da América Latina, o Brasil está numa posição bastante importante, principalmente essa questão da esterilização. Hoje em dia, qualquer protetor de cães e gatos sabe que você precisa esterilizar um animal, que você precisa doar um animal. Na maioria das feiras de doação, né, que a gente chama, você já encontra uma certa regra, uma certa ética interna de você não doar um animal não castrado. Isso é muito diferente que outros países. Eu diria que o Brasil, em relação aos outros países, está numa posição assim, bastante privilegiada em algumas áreas. Você que já viajou tanto, que vai nos locais, como você falou, vocês atuam muito em desastres, como tsunamis, terremotos, enchentes. O que te marcou mais, ou quais foram as situações que mais te marcaram e que chamaram a atenção, que você pudesse contar? Porque, graças a Deus, a gente não tem experiência nisso. Eu não estive em desastres internacionais, apesar que nós temos uma equipe, né, de atuação internacional.
Meus colegas que trabalham no departamento de desastres falam que a situação do Haiti foi uma situação muito triste, até pela condição socioeconômica do país, né? Foi um terremoto em 2010 de grande magnitude que afetou a população e acabou afetando aqueles animais. Tanto os animais de produção, que eram animais de subsistência, muitas vezes uma família tinha 2 cabras ou uma vaca para alimentar aquela família, aquela vaca estava doente, não podiam se alimentar. Era uma situação bastante triste. Um desastre que eu atuei foi em 2011, na região serrana, né, que teve todos aqueles deslizamentos, foi muito triste. Mas também foi importante a gente ver que as pessoas se mobilizaram, existiam muitos grupos de proteção animal atuando, protetores independentes, toda essa solidariedade foi uma coisa que marcou muito. Mas era muito triste você ver que as pessoas abandonavam as suas casas, porque as suas casas estavam em áreas de risco, e acabavam deixando seus animais presos em correntes, tanto gatos quanto os cachorros, para tomarem conta daquela casa. Então, era uma visão muito utilitarista do animal. Quer dizer, eu abandono minha casa, mas eu quero deixar o meu cão protegendo a minha geladeira, a minha televisão. E muitas vezes a gente chegava numa casa, aquele animal que estava preso numa corrente há 4, 5 dias, sem água e sem comida. Então, a gente pensava que tipo de relação que tem aquele tutor com o seu animal. Quer dizer, uma relação muito, como a gente pode dizer, muito utilitarista. Aquele animal serve somente para proteção. Numa situação dessa de risco, eu abandono a casa, eu não vou levar meu animal. Mas, obviamente, existiam outros exemplos de pessoas que fizeram de tudo para transportar para seu animal, para salvar seu animal. Por isso que a gente trabalha até na educação, né, na prevenção, para ensinar as pessoas que numa situação de risco, numa situação que as pessoas têm que evacuar a sua casa de maneira rápida, para ela ter todos os equipamentos, a caixa de transporte, a coleira e a guia, para poder estar resgatando seu animal também e não deixar seu animal vulnerável àquela condição. Agora a gente teve esse acidente terrível no Nepal, esse terremoto, e eu sei que vocês estão por lá ainda, né? E como é que estão as coisas lá? A nossa equipe demorou alguns dias para chegar, estava muito difícil o transporte aéreo para a região. Depois foi enviada uma equipe internacional para fazer toda a avaliação de danos e as necessidades que aqueles animais necessitariam. Que tipos de espécie, que tipos de necessidades, se eram só alimentos, se eram medicamentos. Foi contratada uma equipe local também, né, de veterinários locais do país, que isso é muito importante, você ter pessoas que falem a língua e que saibam a realidade. E essa equipe ainda está trabalhando. Né? Nós não atuamos só naquele primeiro momento pós-desastre. A gente entende que precisa também de um momento um pouco maior, a médio e longo prazo, para recuperar e também para trabalhar na questão de prevenção e na redução de riscos caso venha outros desastres. A gente sabe que aconteceram outros terremotos, né, logo em seguida, então você precisa estar preparando aquela população. A situação no Nepal também é muito triste, até pela condição socioeconômica do país. Existe uma necessidade muito grande dos seres humanos, quanto mais dos animais. Os animais nessas situações são os seres que são mais vulneráveis ainda, porque uma pessoa ainda consegue pedir ajuda, consegue gritar, consegue ir num posto de saúde, um animal não consegue ter essa voz de pedir ajuda. Entendeu? Não há aquele... a gente não percebe que culturalmente não existe esse vínculo estreito que existe entre nós ocidentais com o animal, né? Exatamente. É um outro tipo de cultura. Existe uma interação forte humano-animal, só que muitas vezes os animais são animais quase que na maioria semi-domiciliados, né? Eles têm um tutor, mas eles vivem soltos. Os animais, eles têm uma percepção, eles conseguem prever esse tipo de acidente. Isso a gente viu no Haiti, né? A gente viu no tsunami. Vários estudos demonstram que eles conseguem ter essa percepção um pouco antes de acontecer e conseguem procurar uma área mais segura. Então, os animais que estavam soltos, muitas vezes conseguiram se salvar. Os animais que estavam presos acabam sendo soterrados e acabam indo a óbito. Então, é uma situação bastante triste. Mas esses que estão soltos, eles acabam dependendo da alimentação. Quando os seus tutores vão para algum abrigo, eles acabam perdendo também. Muitas vezes, alguns abrigos não aceitam a entrada de animais. Isso acontece muito em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E esses animais ficam soltos à deriva, sem ter o que comer. Então, aí as nossas equipes procuram ter ações locais de estar alimentando esses animais, dando água, e os animais machucados acabam precisando de cuidados médicos mesmo. Além do Nepal, existe uma questão no Paquistão que é cultural.
que a gente lê alguma coisa a respeito, mas quando a gente lê, a gente não, não quer continuar lendo, porque na nossa cultura é violento demais. Mas se a gente for comparar com algumas atrocidades que a gente vê por aqui, a gente percebe que não é muito diferente, né? Mas a gente vai para o intervalinho agora, volta já já para continuar falando desse assunto. Voltamos com o programa Amigo Animal. Hoje nós estamos aqui na Organização Mundial de Proteção Animal, no escritório central de São Paulo. E eu estou aqui do lado da Rosângela Ribeiro, que é a coordenadora de programas veterinários, gerente de programas veterinários da WAP, que é a antiga WSPA, Organização Mundial, e a gente estava falando dos maus tratos que ocorrem no mundo, da problemática onde eles atuam. E, especificamente, eu perguntei para você sobre essa cultura que tem no Paquistão de lutas entre ursos e cães. E eu sei que vocês estão numa luta muito grande para acabar com isso, né? Mas como é que é isso? É cultural? Isso tem na feirinha de domingo? Como é que funciona isso? Na verdade, é um problema cultural e onde você tem uma questão de maus tratos bastante severa. A maioria dos nossos projetos, nós focamos em 3 critérios, né? A severidade do problema, o número de animais envolvidos e a duração desse problema. Lá você não tem um número de animais envolvidos muito alto, mas a questão da crueldade é muito, muito intensa. Porque as condições que esses ursos são mantidos e que esses animais, os cães, são mantidos, são situações bastante deploráveis. E a própria ação em si, né? Os ursos são presos, são amarrados e depois eles soltam esses cães para atacar esses ursos. E conforme esses cães vão atacando esses ursos vão se defendendo na medida que eles vão soltando essas cordas. Isso atrai as pessoas realmente em praças. É uma coisa milenar, é uma cultura milenar. Infelizmente, isso já existe em várias partes do globo terrestre, né? Se a gente for pensar na Inglaterra, há 2, 3 séculos atrás, também se utilizavam ursos em lutas e brigas de ursos, né? Hoje a gente vê a Inglaterra como o primeiro país de proteção animal. Só que nesses lugares ainda essa cultura acaba permanecendo. Quando nós atuamos nesse local, não adianta simplesmente você entrar com uma legislação, proibir, recolher esses animais, sendo que essas pessoas acabam tendo isso como fonte de subsistência. Então, a nossa organização, a World Animal Protection, procura dar uma outra fonte de subsistência para essas pessoas que lidavam com esses ursos. Em substituição, para que ela não procure mais por isso. Exatamente. Abrir uma tenda, um comércio, ver uma outra forma de subsistência e educar, principalmente as crianças, os jovens, os adolescentes, para que vejam isso com outros olhos. Você acha que está mudando? Sim, sim. Já diversos ursos foram resgatados. Nós estamos tentando fazer com que essas crianças se eduquem para ver que aquilo realmente é uma crueldade, é maus tratos para aqueles animais. E a longo prazo você vai vendo que as pessoas não vão mais tendo vontade de ter aquilo como fonte de renda. Até porque deve dar um trabalho tremendo, né? Exatamente. E as pessoas que utilizavam, né, dos cães e dos ursos para fazer essas lutas acabam tendo outra fonte de subsistência, vendo que essa outra fonte é de uma maneira muito mais justa, correta e ética, né, que não está infligindo nenhum sofrimento aos animais e acabam não voltando a cometer esse crime. Mas você sempre tem que entender a causa daquilo, o porquê daquilo, por que existe aquela cultura. Não simplesmente chegar e impor uma cultura externa, mas simplesmente você mostrar que aquilo não está certo, tentar educar as crianças para que isso não volte no futuro, tentar implementar políticas públicas para que colabore para que aquilo também não continue. É uma ação absolutamente com base, né? Porque se você simplesmente joga, está proibido, se pegar, vai para a cadeia, não sei o quê, você sempre vai ter aqueles que vão burlar. Quando você começa por baixo, com algo sólido, você pode dar as costas e ir embora, porque você sabe que vai continuar, né? É mais trabalhoso, mas tem muito mais sucesso, né? E você está atuando também na Colômbia, né, com o problema dos botos. O que está acontecendo por lá? Na verdade, o problema acontece no Brasil. A população de botos, o boto cor-de-rosa, o boto amazônico, ela está diminuindo aproximadamente 10% ao ano. Existem alguns estudos locais que demonstram essa diminuição.
É justamente porque pescadores estão caçando esse boto, matando esse boto, para esse boto servir de isca na pesca de um peixe, que é um bagre, chamado piracatinga. O brasileiro ele não consome esse bagre, né? A cultura brasileira, os brasileiros não gostam de consumir os bagres. Esse peixe, a maioria desse peixe vai para fora do Brasil e o maior mercado consumidor desse peixe é a Colômbia. Desde janeiro desse ano já existe a moratória, não se pode pescar mais a piracatinga por conta do boto está sendo dizimado, mas ainda existe essa pesca e ainda essa produção está saindo para fora do país. Então, nós estamos trabalhando na Colômbia para conscientizar os consumidores para que não comprem essa piracatinga, porque essa piracatinga acaba favorecendo essa pesca, essa caça ilegal do boto. Né? Desde a década de 60 é proibido você matar cetáceos no Brasil, mas isso acaba acontecendo até porque essas comunidades ribeirinhas precisam, né, dessa fonte de renda. Esse peixe ele é bastante abundante, então eles acabam tendo como uma atividade complementar. E a melhor isca para pescar esse peixe acaba sendo a carne do boto, infelizmente. Nossa, que absurdo, né? É chocante mesmo. Eu já assisti e estou com um livro do Paul Watson, do Sea Shepherd, e como é que está essa situação? Foi realmente, o Sea Shepherd, existe no Animal Planet até o programa deles, né? Eles combatem os japoneses na caça ilegal às baleias na Antártica. Como é que está isso? Já foi realmente proibido? Os japoneses continuam caçando baleias na Antártica? Exatamente, eles não entraram, né, numa ação global de pesca. Eles falam que eles acabam pescando para fins científicos. É a justificativa. É a justificativa deles, e você fica pensando naquela espécie, né, que leva dezenas e dezenas de anos para crescer, para ficar daquele tamanho, e eles acabam caçando. Existe todo um subproduto, né, dessa baleia, então a gordura, óleos, medicamentos, existe uma utilização muito grande, é uma fonte de renda muito grande para o governo japonês. Existem centenas... 800 milhões de dólares é o que eles lucram. E o que me deixou mais chocada, desculpe te interromper, é que eu li uma entrevista do Paul Watson, onde ele diz que eles caçam os filhotes porque eles sabem que a mãe vem proteger. E aí eles matam a mãe. Tem filmagens deles, na hora em que a baleia entra no barco, o Nishimaru e o Shimaru, que são os barcos deles, eles fatiando já e embalando. Então você percebe que aquilo não é para fim científico, né? Não, é uma estratégia de caça muito cruel, né? E o propósito de você caçar, existem outras alternativas, né? Tanto em termos de alimentação, quanto em termos de gordura, de combustível, de medicamentos que você poderia estar utilizando. Só que isso se utilizava há 2, 3, 4, 8 séculos atrás e eles continuam utilizando. Existem, obviamente, uma pressão internacional muito forte, mas realmente é muito lucrativo. Então, acaba tendo esse embate bastante difícil. E nós temos que dar os parabéns às organizações internacionais, né, o Paul Watson e outras organizações internacionais, que vão na linha de frente mesmo para tentar barrar. Nossa, mas é linha de frente demais. Eles se atiram, eles dão a vida realmente no mar da Antártida. Uma coisa assim que é absurda de se ver. Você tem certeza que eles vão morrer naquela situação. E o que deixa a gente triste é que eles dizem que eles são um grupo dissidente do Greenpeace. E o Greenpeace agora é contra eles porque dizem que eles são radicais demais. E no fim, que o Greenpeace está indo pelas vias legais, eles estão lá no combate, né? Mas é cruel demais a gente saber que precisam existir instituições como o WAP, como o Greenpeace, como o Paul Watson, e com essa luta, uma luta de algo tão óbvio para a gente, né? A gente está falando de espécimes que a gente não está acostumado, a gente não lida com isso na nossa rotina. Voltando para os animais domésticos, que são a nossa realidade, cães e gatos, o que a WAP pode passar para as pessoas que estão nos assistindo em matéria dessa terminologia, posse responsável? É algo tão bonito de se falar, é algo que todo mundo fala, a gente vê pessoas doando animal sem critério nenhum e falando, olha, você tem que cuidar com a posse responsável, não sabe nem o que está falando. Então, a gente sabe que doar animal, eu particularmente, Leila, eu não gosto, porque
a partir do momento que saiu das minhas vistas, eu já me sinto insegura, né? A gente é assim. Mas o que você pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo? De que forma elas podem contribuir efetivamente com a posse responsável? De que forma elas podem ajudar um animal que esteja precisando? A gente sabe que o animal não se interessa com o que a pessoa sente. Se ela sente amor, se ela sente pena, eles só se interessam por aquilo que a gente é capaz de fazer por eles. Então, o que uma pessoa pode fazer efetivamente, já que ela se preocupa, para ajudar realmente o animal que esteja precisando? Na verdade, até voltando um pouco, na verdade o termo mais apropriado nem seria posse responsável, seria guarda responsável. Tutela, guarda. Exatamente, porque os animais não são propriedades, nós não somos donos dos animais, nós somos tutores desses animais, né? O ideal seria a pessoa, antes de tentar adquirir um animal, seja ela de qualquer forma, comprar, adotar, ela pensar, eu tenho condições de criar esse animal? Eu tenho condições de dar todas as provisões para ele ter uma saúde física e mental apropriada? Eu tenho condições de ficar com esse animal? Esse animal ele vai viver, em média, um cão e um gato de 15, 16, 17 anos. Eu tenho condições de cuidar desse animal até o final da vida dele? Se ele ficar doente, eu tenho condições de levá-lo ao veterinário? Se eu for mudar de casa, se eu for viajar, eu sei aonde eu posso deixar esse animal? Se a pessoa tomar muito cuidado e pensar tudo isso antes de pensar em ter um animal, ela já está evitando uma série de problemas. E pensar também nas viagens que ela vai deixar de fazer, nas doenças que esse animal vai ter, que ela vai precisar. Às vezes ela tem um dinheiro para uma coisa, de repente ela vai ter que gastar com outra. Nos feriados, que às vezes ela não vai poder viajar, né? São a rotina da nossa vida que acaba interferindo. Eu tenho bastante animais em casa, eu sei o quanto interfere na minha vida, né? Então a gente se preocupa demais em doar, porque a gente quer que a pessoa pense nisso também, né? Exatamente, é uma responsabilidade para a vida toda. A partir do momento que ela decidiu adquirir esse animal, que ela não compre animais. Principalmente comprar por impulso, que ela priorize a adoção. Existem milhares e milhares de animais de todas as cores, portes, tamanhos e raças dentro de abrigos, dentro de centro de controle de zoonoses. Então, é uma irresponsabilidade você pensar que todos esses animais precisam de um tutor e você vai lá e compra um animal, que muitas vezes foi criado por um criador inescrupuloso que só visa o lucro. Então, o que a gente pede também é para a pessoa priorizar a adoção. Procurar uma organização não governamental da sua cidade, um protetor independente ou mesmo até um canil municipal e tentar adotar um animal que você se identifique e que você possa cuidar. Seja um cão, seja um gato, seja alguma outra espécie. A partir do momento que você adquire esse animal através da adoção, você tem que realmente prover todas as necessidades para que esse animal tenha uma vida boa. Não só do ponto de vista físico, né? Você dar uma boa nutrição, levar ao veterinário, vermifugar, vacinar todos os anos, mas castrar, né? Exatamente, esterilizar o animal, mas do ponto de vista psicológico também, tá? Então, sociabilizar esse filhote, passear, dar todas as condições. Nunca prender, deixar um animal preso, por exemplo, numa corrente. Isso é uma das maiores formas de maus tratos que você pode fazer. E importantíssimo não perpetuar esse problema que é o excesso populacional. Esterilizar tanto os cães, quanto os gatos, quanto os machos, quanto as fêmeas. É importantíssimo. Isso faz parte dos preceitos da guarda responsável. Você esterilizar o seu animal cirurgicamente, a castração. Olha, Rosângela, eu estou fascinada até com a estrutura de vocês, com o trabalho que vocês fazem, que eu já acompanho há muito tempo. A gente teve, junto com a Marília da ONG DVA, na região serrana do Rio, quando houve aquela catástrofe, a gente encontrou vocês lá num trabalho assim, num lugar super precário, assim, as pessoas assim, se doando completamente naquela situação, um ambiente horrível. E admiro demais o trabalho de vocês. Quero te convidar, a hora que você conseguir, até Santos, conhecer o trabalho municipal, que a gente faz um trabalho intenso, porém a gente ainda tem muito que caminhar. A gente prioriza também a esterilização dos animais, é nosso foco principal. Trabalhamos com focos de animais, acumuladores, tentamos... castramos esses animais, não tem como recolher, porque você sabe que quando se lida com acumulador, você tira, ele pega o dobro. E a gente gostaria muito de que vocês fossem nos visitar, até para nos orientar, para que a gente possa cada vez mais ajudar esses animais tão necessitados ainda.
Com certeza será um prazer. Eu já conheço o trabalho de Santos, da coordenadoria, e nós acreditamos, assim como vocês, que o trabalho tem que ser exatamente por 3 pilares. A educação, né, de crianças e adolescentes, nessa questão da guarda responsável e no respeito aos animais, a questão da esterilização dos animais como forma de controle populacional e na parte da legislação, né, da implementação de políticas públicas permanentes e não só por um momento, né, a gente acredita nessa questão das políticas públicas permanentes para coibir os maus tratos e também dar uma vida digna para esses animais que estão vivendo com a gente. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. E vocês, espero que tenham gostado. Assistam todo domingo o Amigo Animal, à 13h.